Alô malta e sejam muito bem-vindos à segunda parte deste episódio de Unsolved sobre o caso do O.J. Simpson, ou seja, sobre os homicídios da Nicole Brown e do Ronald Goldman. Se ainda não viram a parte 1 deste episódio de Unsolved, eu vou deixar então o link na caixa de descrição e aconselho-vos a que vejam antes de passarem para a parte 2, senão provavelmente não vão perceber nada do que eu vou estar para aqui a dizer. Portanto, o link está na caixa de descrição. Para quem já viu a parte 1, vamos então continuar com este caso e, como eu já vos tinha dito, nesta parte 2 do episódio vamos então falar sobre o julgamento O.J. Simpson, que ficou conhecido como o julgamento do século, que foi então The People of the State of California vs. Orenthal James Simpson. O seu julgamento teve início no dia 24 de janeiro de 1995 na Califórnia e durou mais de 1 ano e meio. O júri era composto por um homem afro-americano, um homem hispânico, 2 mulheres brancas e 8 mulheres afro-americanas. O julgamento inteiro foi gravado e emitido em direto na televisão e, portanto, neste momento toda a América parou para acompanhar este grande julgamento do O.J. Simpson. Antes de avançarmos para o julgamento em si, eu acho importante dar-vos aqui uma breve descrição acerca da equipa de defesa e da equipa da acusação. E como eu já vos tinha dito anteriormente, a equipa de defesa foi então formada pelo advogado O.J. Simpson na altura, que era então o Robert Shapiro. O Robert Shapiro era então um advogado muito conhecido e que já tinha representado várias celebridades em LA. Inicialmente foi ele que liderou a equipa de defesa durante grande parte do julgamento como advogado principal. No entanto, isso acabou por mudar quando o Johnnie Cochran assumiu então esse papel. O Johnnie Cochran juntou-se então à equipa de defesa como advogado principal do O.J. Simpson e o Cochran também era um advogado muito conhecido por ser um grande defensor da comunidade afro-americana e esteve envolvido em muitos casos de defesa contra a brutalidade policial nos Estados Unidos da América. Outro membro da Dream Team era então o Robert Kardashian, que era um grande amigo do O.J. Simpson já há imensos anos. Na verdade, quando toda a investigação policial estava a acontecer, o O.J. até teve a dormir na casa do Robert Kardashian. Obviamente que vocês devem estar a reconhecer o nome Kardashian, não é? E de facto sim, o Robert Kardashian era então o pai da Kourtney, da Kim, da Khloe e do Rob. Na altura em que tudo isto aconteceu, a Kris Jenner e o Robert Kardashian já não estavam juntos. Aliás, nessa altura a Kris Jenner já estava até com o Bruce Jenner, portanto, sim, o Robert e a Kris já não estavam juntos, no entanto eles mantinham uma grande amizade e acho importante referir que quando eles eram casados, portanto o Robert e a Kris, eles eram muito amigos do O.J. Simpson e da Nicole quando eles também ainda estavam casados. Os dois casais eram mesmo muito próximos, eles faziam imensas viagens em família em conjunto. A Kris e a Nicole eram muito amigas, portanto eram mesmo muito próximas, tanto que, só para vocês terem uma noção, a Kendall, portanto a filha da Kris e do Bruce, chama-se Kendall Nicole Jenner, em homenagem à Nicole Brown. Seja como for, o Robert Kardashian era então um advogado, apesar de na altura ele já não estar a praticar e, portanto, ele na altura reativou a sua licença para poder praticar a lei. E portanto desta forma ele conseguiu então juntar-se à equipa de defesa do Simpson. Outro membro da Dream Team também muito conhecido era então o F. Lee Bailey, que também era um advogado muito famoso devido aos casos em que ele esteve envolvido, tendo sido um desses casos o caso de Sam Shepard, que tinha sido então acusado de assassinar a sua mulher. Apesar de tudo apontar para o Sam, ele foi absolvido e foi realmente a partir deste caso que o Shepard começou a ter casos de alto perfil. E para além de todos estes membros também existiam 2 especialistas de ADN muito reconhecidos, que eram então o Barry Scheck e o Peter Neufeld. E obviamente que também existiam outras pessoas que estavam nesta equipa de defesa, mas pronto, eu não quero estar aqui também a alongar-me demasiado. E do outro lado da equipa da acusação tínhamos então a Marcia Clark, que era uma promotora de justiça americana, e o Chris Darden, que era então o co-promotor. Antes do julgamento começar,
começar, a acusação tinha uma testemunha realmente muito importante para este julgamento, que era então uma mulher que se chamava Jill Shively, que por volta das 10h45 da noite dos homicídios viu o O.J. Simpson a conduzir com um maluco na estrada de Bundy Drive até a Brentwood, portanto à sua casa. Na altura ela conseguiu ver parcialmente a matrícula e deu essa matrícula à polícia e de facto ela acertou quase em todos os números, em quase todas as letras, ela só errou em 2 dígitos, se não me engano, e portanto a polícia tinha a certeza que de facto era uma testemunha bastante credível. No entanto, o que aconteceu foi que esta testemunha nunca chegou a ir a tribunal porque ela foi contar isto à mídia e, portanto, como é óbvio, ela perdeu toda a credibilidade a partir do momento em que vendeu esta história à mídia, que seria tão importante para os julgamentos. Chegamos então ao primeiro dia do julgamento, malta, e como vocês devem estar a imaginar, existe muita informação sobre o julgamento do O.J. Simpson e, como é óbvio, não vou conseguir falar sobre tudo e já sei que vou deixar muita coisa de fora. No entanto, vou tentar resumir-vos o julgamento da melhor forma possível, ok? E portanto, no primeiro dia de julgamento, como vocês devem saber, normalmente a equipa da defesa e a equipa da acusação fazem o seu opening statement, que no fundo é aquele discurso inicial que cada equipa faz, em que dá para perceber que tipo de estratégia é que eles estão a seguir ou que tipo de linha, que história é que eles vão seguir ao longo do julgamento. E começando então pela acusação, quem fez o opening statement foi então o Chris Darden, que começou por falar acerca da relação abusiva que existia entre o O.J. Simpson e a Nicole. O Chris Darden dirige-se então para o júri e diz que o O.J. Simpson era um homem muito abusivo e que maltratava a Nicole. E também disseram que existiam provas suficientes para provar que de facto o O.J. Simpson tinha cometido estes crimes. Por outro lado, o discurso de abertura da defesa foi que as evidências de ADN não eram confiáveis e construíram todo o caso com base no abuso da força da LAPD e também do racismo que existe nos Estados Unidos da América. E agora, para resumir um bocado tudo o que aconteceu no julgamento, malta, vou primeiro falar-vos sobre o lado da acusação e depois vou falar-vos sobre o lado da defesa, tudo assim de seguida, ok? Que é para ser mais simples, mais perceptível, acho que desta forma é capaz de ser mais fácil. E então, começando pela acusação, como eu já vos tinha dito, a acusação disse que o O.J. Simpson era muito abusivo e de facto eles mostraram chamadas que a Nicole tinha feito para a polícia em que ela pedia ajuda e que mostrava que realmente tinha muito medo de passar pelos maus tratos que recebia por parte do seu marido, que era então o O.J. E eu vou colocar então aqui uma dessas chamadas, se não aparecer, vão ver a caixa de descrição. I want emergency 588. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Well, okay, what does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. He just drove up over? Okay, wait a minute. What kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Okay, wait a minute. What's your name? Nicole Simpson. Okay, is he the sportscaster or whatever? Yeah. Okay, and Thank you. Wait a minute. We're sending the police. What is he doing? Is he threatening you? I'm going nuts. Okay, has he threatened you in any way, or is he just harassing you? You're going to hear him in a minute. He's about to come in again. Okay, just stay on the line. I don't want to stay on the line. He's going to beat the shit. Wait a minute. Wait, just stay on the line so we can know what's going on until the police get there, okay? Okay, Nicole? Uh-huh. Just a moment. Does he have any weapons? I don't know. Okay. He went home, now he's back. Okay. My kids are upstairs sleeping, and I don't want anything to happen. Okay. Has he hit you today, or no? No. Okay, you don't need any paramedics or anything? Okay. You just want him to leave? My door. He broke the whole back door in. And then he left and he came back? And he came and he practically knocked my upstairs door down, but he pounded it, and then he screamed and hollered, and I tried to get him out of the bedroom because the kids were sleeping in there. Mm-hmm. Okay. And then he wanted somebody's phone number, and I gave him my phone book and put my phone book down to write down the phone number that he wanted, and then he took my phone book with all my stuff in it. The dispatch. What? What does he say? Units, your domestic violence at 30 Cartier 325 South Gretna Greenway is too high. The suspect is now entered in the shelter, and it is confusing the lane. Let's go to
too high incident. 4221, already 825 children involved. Stay with you. Oh, it's different now. I'm talking to you in fine. You go shake your head, you do it fine. Just stay on the line, okay? I feel about that. Is he upset with something that you did? A long time ago, it always... E foi realmente aqui que ficou conhecida a relação tóxica entre o O.J. Simpson e a Nicole Brown. A Nicole era uma mulher que sofria muitos abusos por parte do O.J. Simpson. Ela muitas vezes tinha nódoas negras na cara e noutros sítios também. E existem muitas chamadas da Nicole para a polícia a reportar maus tratos. Portanto, não era propriamente uma novidade para a polícia, visto que muitas vezes a polícia chegou a ir à casa dos Simpson, mas como eles viam que era o O.J. Simpson, eles simplesmente ignoravam a situação. Isto porque obviamente o O.J. na altura arranjava sempre alguma desculpa, não é? De género, foi só uma discussão e tal, e eles pronto, como não se queriam meter com o O.J. Simpson por ser uma celebridade, eles saíam então do local. Inclusive a Kris Jenner, que era isso que eu estava para falar há bocadinho, mas não falei porque acho que seria melhor falar aqui nesta parte. A Kris Jenner deu algumas entrevistas sobre este assunto, não é? Sobre o caso do O.J. E ela em entrevistas disse que tinha um almoço marcado com a Nicole no dia seguinte ao que aconteceu, portanto obviamente que este almoço nunca chegou a acontecer. E a Kris conta que se sente bastante culpada porque a Nicole, quando lhe ligou para marcar o almoço, disse que precisava mesmo de falar com ela e que tinha coisas para lhe contar, e portanto a Kris desconfia que tinha a ver com isso, sabem? E ela sente-se um pouco culpada por nunca ter desconfiado de que a sua amiga estava a sofrer abusos por parte do O.J. Escusado será dizer que obviamente foi em grande parte devido a isto que a Nicole pediu então o divórcio. Uma coisa que realmente é importante dizer é que mesmo após o divórcio do O.J. e da Nicole, o O.J. continuava a ser completamente obcecado pela Nicole, malta, mas mesmo muito. Imaginem, ele estava constantemente a vigiá-la, ele muitas vezes punha pessoas a vigiá-la. Ele queria sempre saber onde é que ela estava, com quem é que ela estava, portanto ele era realmente muito obcecado por ela. Tanto que na altura em que os homicídios aconteceram, o O.J. até tinha uma namorada que se chamava Paula, que enfim, apesar de não ser um relacionamento muito sério, eles estavam juntos e toda a gente sabia disso, e ainda assim o O.J. continuava a ligar para a Nicole e continuava a aparecer lá em casa, sem aviso, sabem, e ficava cheio de ciúmes quando sabia que a Nicole estava com outros homens. Para além disto, a acusação também falou sobre o facto de ter sido relatado que o O.J. Simpson tinha sido visto em público às 9h30 da noite no dia do assassinato e voltou posteriormente a ser visto pelas 11 da noite quando se preparava para ir para o aeroporto de Los Angeles. E o que é realmente interessante aqui é que no julgamento o condutor da limusine admitiu que quando chegou à propriedade do Simpson para o levar então ao aeroporto, ele não viu o carro do O.J. estacionado e portanto isto foi às 10h24 da noite. E realmente é importante realçar que tanto a acusação como a defesa concordam que os crimes ocorreram entre as 22h15 e as 22h40. E o condutor da limusine em julgamento acrescentou ainda que passado meia hora viu um homem a aproximar-se de uma das entradas da casa. E quando o O.J. Simpson finalmente apareceu na limusine, ele disse então ao motorista que tinha adormecido. Claro que isto é muito importante no julgamento, não é? Porque se o carro do O.J. Simpson não estava na sua casa na altura em que ocorreram os crimes, é então um grande sinal de que o O.J. Simpson estivesse em Bundy Drive e, ainda é bastante tempo e dava-lhe muito tempo para ele conseguir ir até Bundy Drive e voltar para Brentwood, porque aquilo era muito próximo. A acusação apresentou também muitas provas do crime, na verdade apresentaram mais de uma dezena de provas no julgamento, entre elas a análise do ADN do sangue encontrado nas meias que foram encontradas no quarto do O.J. Simpson, que mais tarde veio então a ser comprovado que o sangue pertencia à Nicole. Houve também uma análise de ADN de sangue que foi encontrado dentro do carro do O.J. Simpson, que mais tarde também se confirmou ser sangue do Ron e da Nicole, e uma das mais conhecidas no caso que foram então as luvas, uma delas que tinha sido encontrada na casa do O.J. e a outra na casa da Nicole. Estas luvas tinham sido compradas pela Nicole para o O.J., que as usou entre 1990 e 1994, que foi então o ano
em que aconteceu o crime, e estas luvas realmente continham o sangue da Nicole, do O.J. e do Goldman. Passando então para a defesa, malta. Como eu já vos tinha dito anteriormente, a defesa construiu o seu caso com base na violência por parte da LAPD e também do racismo. No entanto, antes de avançarmos, eu acho que é realmente importante dar-vos aqui algum contexto e o porquê disto ser tão importante neste caso, ok? Na década de 90 existia realmente uma grande tensão devido ao racismo nos Estados Unidos da América, mais especificamente em Los Angeles, neste caso, e portanto nesta altura, na década de 90, estava a existir realmente uma grande tensão em Los Angeles. No entanto, o que é que aconteceu? Em 1991, em Los Angeles, aconteceu um homicídio que ficou realmente muito conhecido, que foi então o homicídio do Rodney King. Basicamente, muitos polícias foram então acusados de espancar o Rodney King até à morte, que era então um taxista afro-americano. E apesar do crime ter sido filmado por uma testemunha, os polícias foram absolvidos pelo júri, que na altura era composto por 10 brancos, um afro-americano e um asiático, e depois do veredito o que aconteceu foi que durante vários dias Los Angeles transformou-se num campo de batalha, por assim dizer, porque houve realmente muitos protestos que acabaram também por se espalhar pelo resto do país e portanto isto na altura teve um grande impacto e obviamente teve também um grande impacto no julgamento do Simpson, como vocês já vão perceber mais à frente, tanto que isto foi em 1991, o julgamento do Simpson começou em 95, portanto como podem ver foi tudo muito próximo. Claro que o grande objetivo da defesa é contradizer aquilo que a acusação apresenta em julgamento, não é? E portanto foi exatamente isso que eles fizeram e houve realmente aqui alguns momentos-chave. E um destes momentos foi então quando o detetive Mark Fuhrman foi chamado a testemunhar. E eu não sei se vocês se recordam de quando eu falei acerca do detetive Mark Fuhrman, mas foi o detetive Fuhrman que realmente encontrou as evidências na casa do O.J. Simpson, em Brentwood, portanto as luvas e a meia e também o sangue. E o que aconteceu foi que a defesa descobriu que o Fuhrman era um grande racista e então quando ele foi chamado a testemunhar, a defesa perguntou-lhe se ele era racista e ele disse que não. E chegaram inclusive a perguntar-lhe em julgamento, e neste caso até foi o F. Lee Bailey, este foi o grande momento do F. Lee Bailey no julgamento, que foi então quando ele perguntou ao Fuhrman se alguma vez ele se tinha dirigido a alguém pelo nome N, portanto a palavra que começa por N. E o Fuhrman disse que não, negou todas essas acusações. No, sir. Have you used that word in the past 10 years? Not that I recall, no. You mean if you called someone a you have forgotten it? I'm not sure I can answer that question the way you phrased it, sir. You have difficulty understanding the question. I'll rephrase it. Yes. I want you to assume that perhaps at some time since 1985 or 6, you addressed a member of the African American race as a... Is it possible that you have forgotten that act on your part? No, it's not possible. Are you therefore saying that you have not used that word in the past 10 years, Detective Fuhrman? Yes, that's what I'm saying. And you say on your oath that you have not addressed any black person as a or spoken about black people as in the past 10 years, Detective Fuhrman? That's what I'm saying, sir. O que aconteceu foi que mais tarde houve uma grande barracada porque a defesa descobriu gravações do Fuhrman em que ele dizia exatamente essa palavra e onde disse imensa coisa que era mesmo muito racista. E na altura o que aconteceu foi que a defesa queria apresentar estas gravações em pleno julgamento e a acusação não queria, porque a acusação dizia que isto estava a afastar-se completamente do tema, por assim dizer, no sentido em que a defesa estava-se a focar muito na questão do racismo e não era esse o objetivo, porque sim, de facto o Fuhrman era um grande racista, no entanto isso não lhe tira a credibilidade por ter encontrado as evidências e que isso afastava realmente o júri de se concentrar na morte da Nicole e do Goldman. Apesar da acusação ter dito isto, não foi o suficiente para impedir que as gravações fossem ouvidas em tribunal. Na altura o juiz era o Lance Ito e ele autorizou a que as gravações fossem ouvidas. No entanto, não foi tudo ouvido, ok? Só foram mostradas uma ou duas frases e inclusive nessas gravações o Fuhrman falava sobre a mulher do juiz
juiz de uma forma bastante desrespeituosa e, portanto, imaginem a barraca que isto não deu, não é? Seja como for, estas gravações não foram ouvidas na sua totalidade no julgamento, só mesmo uma ou duas frases que o Fuhrman tinha dito, que claramente lhe tirou muita credibilidade, não é? Porque ele anteriormente tinha dito que não era racista e estas gravações mostravam exatamente o oposto. E após estas gravações terem sido ouvidas em julgamento, o detetive Fuhrman voltou a testemunhar e quando ele foi abordado pela defesa, ele usou então a quinta emenda quando a defesa lhe perguntou se ele tinha plantado evidências no local do crime. E para quem não sabe o que é a quinta emenda é uma lei nos Estados Unidos da América que dá então o direito à pessoa de manter o silêncio e não responder à pergunta. E depois, claro que outro grande momento deste julgamento foi então o momento em que o O.J. Simpson experimentou as luvas. Isto aconteceu porque o Chris Arden, que pertencia então à equipa de acusação, pediu ao O.J. Simpson para experimentar as luvas no julgamento e na verdade isto foi um momento que gerou alguma discussão porque a Marcia Clark não concordou com isto e ele fez isto sem ela saber que ele ia fazer isto, não é? E, portanto, ela não concordou nada com esta situação. Seja como for, o O.J. Simpson levantou-se, aproximou-se do júri e experimentou as luvas com outras luvas de látex por baixo e ele fez isto com alguma dificuldade, deu um bocado a entender que as luvas eram demasiado pequenas para as suas mãos, porém, quando lhe foi pedido para cerrar os punhos, as luvas pareciam servir sem qualquer tipo de problema. Claro que esta questão das luvas era muita discussão, não é? E na altura já se sabia que as luvas tinham sido congeladas e descongeladas e tinham também sangue e, portanto, obviamente que isso dificulta a pessoa a colocar as luvas, não é? Ainda assim, esta situação não gerou realmente os resultados esperados pela acusação porque na altura pareceu que o júri estava a acreditar no Simpson. E de uma forma muito resumida, malta, estes foram realmente os momentos mais marcantes deste julgamento. Claro que existiram muitos mais, mas de uma forma geral foi isto que aconteceu, que acho realmente importante referir neste vídeo. E claro, e no último dia, quando a defesa e a acusação fazem então o seu discurso de fecho, por assim dizer, que é quando eles acabam por resumir, não é, todo o caso que apresentaram, e a famosa frase conhecida do Johnny Cochran, quando se virou para o júri e disse que if it doesn't fit, you must acquit. Eu não sei se eu disse isto bem. São 3 da manhã neste momento, malta. Portanto, se eu já não estiver a dizer coisa com coisa, não me liguem, por favor, deem-me um desconto, porque eu já estou aqui a morrer de sono. Mas pronto, vamos continuar. You've been seeing me for a year. If I put this knit cap on, who am I? I'm still Johnny Cochran with a knit cap. And if you look at O.J. Simpson over there, and he has a rather large head, O.J. Simpson in a knit cap from 2 blocks away is still O.J. Simpson. It's no disguise. It's no disguise. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. E chegamos então ao veredicto, não é, malta? E de facto é muito curioso porque, como vocês devem saber, não é? Normalmente em casos muito complexos e que duram imenso tempo, normalmente o júri demora muito tempo até chegar a um veredicto. No entanto, isso não aconteceu no caso do O.J. Simpson. Só para vocês terem uma noção, o júri demorou 4 horas para chegar a um veredicto. All right, Mr. Simpson, would you please stand and face the jury? Mrs. Robertson. Superior Court of California, County of Los Angeles. In the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information. E o veredito era então de que O.J. Simpson era considerado não culpado pelos homicídios da sua ex-mulher Nicole Brown e do seu amigo Ronald Goldman. Usado será dizer que as famílias das vítimas ficaram muito mal quando se soube o veredito, não é? E também não é para menos. E realmente este julgamento é mesmo
muito revoltante porque acabou por se perder um bocado o norte, não é? No sentido em que deixou de ser um julgamento ao O.J. Simpson e passou a ser um julgamento à LAPD. E acho importante realçar aqui que com isto eu não estou a querer dizer que o abuso policial não é importante e que deve ser desvalorizado, ok? Não é nada disso que eu estou a dizer. A única coisa que eu estou a dizer é que isso deve ser feito à parte. Portanto, neste caso não existiam indícios nenhuns de que isso tivesse acontecido, muito pelo contrário, no sentido em que, imaginem, o O.J. Simpson era uma celebridade, tanto que muitas das vezes que a polícia era chamada até à casa dos Simpson devido aos maus tratos, a polícia simplesmente ignorava por ser o O.J., sabem? E se vocês virem mais coisas sobre o caso, obviamente que eu não consigo falar sobre tudo aqui porque é muita coisa, mas se vocês virem mais coisas até vão ver que a defesa inclusive mudou a casa toda do Simpson durante o julgamento, porque o Simpson, quando ficou famoso, ele estava muito ligado à comunidade afro-americana, portanto foi todo um circo, um espetáculo que a defesa montou na altura para realmente o safar desta acusação. E portanto acho importante deixar isso claro. Esta é a minha opinião, obviamente, e acho que é uma opinião bastante geral hoje em dia, porque na altura obviamente que havia muitas opiniões divididas. Atualmente já não é bem assim. Estou a dizer isto porque eu recordo-me que vi uma notícia qualquer, já não me recordo, já não sei se foi um vídeo ou assim, que dizia que X% na altura achava que o O.J. Simpson era inocente, e a verdade é que, comparando com os dados de hoje, essa estatística mudou imenso. Praticamente todos os americanos acham que o O.J. Simpson é culpado. E o que aconteceu foi que, de facto, a equipa de defesa foi muito inteligente na altura da forma como construiu o seu caso, porque imaginem, na altura as pessoas ainda estavam muito revoltadas com o que tinha acontecido com o Rodney King, e portanto, quando isto aconteceu, o julgamento do O.J., muitos jurados, inclusivamente, disseram isto em público, de que foi do género: aconteceu uma vez, não vai voltar a acontecer, desta vez vocês não vão ganhar. E portanto acabou-se por perder-se ali um bocado a noção de que aquele homem estava a ser acusado pelo homicídio de 2 pessoas que morreram injustamente, ok? E portanto é um bocado isso. Com isto não estou de todo a tirar importância ao que aconteceu com o caso do Rodney King, como é óbvio, mas realmente uma coisa não tinha nada a ver com outra e é realmente muito injusto para as vítimas. Apesar de em 1995 o O.J. Simpson ser considerado inocente, em 1997 as famílias de ambas as vítimas voltaram ao tribunal com o caso e o Simpson foi obrigado a pagar uma indenização de 25 milhões de dólares a ambas as famílias. E uma coisa também muito curiosa que aconteceu após o julgamento ter terminado foi então o facto de terem sido divulgadas fotografias do Simpson a usar sapatos que na verdade correspondiam com os sapatos encontrados no local do crime. Os sapatos não, mas a sola dos sapatos, ok? Falaram com o Simpson e tinha-se chegado à conclusão de que ele não tinha esses sapatos. No entanto, isso é mentira, e na altura quando estas fotos saíram, o Simpson disse que isso era Photoshop e não sei mais o quê, mas a verdade é que existiam imensas fotos e portanto aqui está mais uma prova de que o O.J. Simpson esteve nos locais de crime. Em 2007 o O.J. Simpson voltou a gerar polémica por ter roubado objetos de um casino em Las Vegas. Ele na verdade liderou um grupo de homens com o objetivo de retirar troféus da sua carreira e em 2008 foi condenado a 33 anos de prisão e saiu em liberdade condicional em 2017. Outra coisa também muito curiosa foi que em 2006 o O.J. Simpson escreveu então um livro que se chama If I Did It, que é basicamente onde ele descreve hipoteticamente a execução do crime se tivesse sido ele a cometer os homicídios. O lançamento deste livro foi cancelado, no entanto, nesse ano saíram 400 mil cópias do livro e em 2007 surgiram algumas cópias online e para além disto houve também uma entrevista do O.J. Simpson relativamente a este livro e essa entrevista está simplesmente assustadora porque ele basicamente fala como se estivesse a confessar. Aliás, para mim, ele ali está claramente a confessar o crime. Eu vou deixar esse documentário na caixa de descrição, também vos aconselho muito a ver. E porquê que eu acho isto? Porque, se ele não tivesse morto aquelas pessoas, quem é que vai dizer hipoteticamente se eu tivesse feito, eu tinha feito assim e assado? Não faz sentido
absolutamente nenhum. E o acontecimento assim mais recente do O.J. Simpson foi então quando ele colocou esta fotografia no seu Instagram, que gerou muitas opiniões, muitos comentários de pessoas, e houve muita gente que tinha dito comentários como tenho mais chances de morrer por tua causa, ou então houve também outro comentário muito conhecido que foi então mortes nos Estados Unidos da América por coronavírus 14, mortes nos Estados Unidos da América por O.J. Simpson 2. E isto basicamente mostra que realmente grande parte dos americanos, e não só os americanos, mas muitas pessoas pelo mundo inteiro, acreditam realmente que o O.J. Simpson cometeu estes homicídios. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me abaixo nos comentários se vocês acham que o O.J. Simpson é culpado ou inocente. Eu neste vídeo não abordei teorias, ok? Existem algumas teorias em relação a este caso, inclusivamente envolve o filho do O.J. Simpson e tudo, mas pronto, como este caso já ia ficar tão grande, eu não quis estar aqui a massacrar muito, mas é possível que mais tarde eu venha a falar novamente sobre este caso no podcast, quem sabe. Acho que seria muito interessante porque realmente eu deixei muita informação de fora. Eu acho que se vocês já viram muitos vídeos sobre este caso, certamente devem ter reparado nisso, pelo menos eu reparo, porque eu já vi tanta coisa sobre este caso que é ridículo, e sinto que há muita coisa que eu não consegui falar neste vídeo, mas pronto, também não posso ficar aqui para sempre, infelizmente, e neste momento já são quase 4 da manhã, malta, eu tenho que ir dormir, mas olhem, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande gosto e de ativarem também as notificações e de me seguirem pelo Instagram. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!